Segunda Reis, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Amados irmãos, quero falar com a igreja essa noite, nessa palavra, trabalhar sobre um tema, uma pergunta: aonde está Deus? Todos nós passamos por um momento de sofrimento, todos nós passamos por um momento de tribulações. Há pessoas passando por sofrimentos extremos, por doenças, por dificuldades, por adversidades, por percas, prejuízos, apertos, privações, lágrimas, angústias, tristezas. E sempre, ou muitas vezes, nesses momentos, as pessoas acabam sentindo a ausência de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, para poder se lembrar de Deus, é preciso passar por essas situações. Aí quando estão passando por isso, eles se lembram de Deus e começam a perguntar: aonde está Deus? Cadê Deus? Aonde eu posso encontrar Deus? Mas eu quero dizer que essa pergunta, esse questionamento sobre onde está Deus, ele não é feito apenas por descrentes, por pessoas que vivem no mundo e que por um momento de sofrimento, eles tentam encontrar Deus. Mas essa pergunta, muitas vezes, irmãos, ela é feita por nós também, servos de Deus, servos de Cristo. Quantas vezes a gente passou por um sofrimento, por uma angústia? Uma mãe que perdeu um filho, uma mulher fiel, cujo marido está em adultério, um homem fiel cuja esposa está em adultério, pais fiéis cujos filhos estão nas drogas, desviados, sim, enfim, pessoas fiéis a Deus que de repente se encontram com câncer, se encontram com a doença, com a enfermidade, que de repente é empreendedor e a empresa quebra, que de repente tem um único emprego, um único trabalho, uma única fonte de renda para trazer o pão para dentro de casa, crente fiel, servo de Deus verdadeiro, e de repente a porta se fecha, fica desempregado semanas, meses, anos. E por muitas vezes, não com a nossa boca, mas no nosso coração, a igreja, eu tenho certeza disso, que muitas vezes vem aquele questionamento: onde está Deus? Deus me abandonou? Cadê o Senhor? O Senhor sabe que eu tenho essas contas para pagar? O Senhor sabe que eu amo meu marido e ele está se indo, eu amo minha esposa, ela está se indo, que eu amo meus filhos, eles são herança do Senhor, e eles todavia foram vencidos pelo mundo, o Satanás os levou para longe de mim, e vem aquele questionamento lá no fundo do coração, vem aquela pergunta: onde está Deus? O profeta Isaías, meu irmão, no capítulo 55, versículo número 6, ele nos manda buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero dizer para a igreja essa noite, que na verdade o buscar Deus tem sido um grande dilema da humanidade em todas as suas gerações. Sim, no decorrer dos séculos, os homens inventaram muitas formas de buscar Deus, de se encontrar com Deus. Esse tem sido o grande dilema. Deus, ele levantou um povo chamado povo de nação de Israel para se revelar ao mundo. E desde que Deus se revelou ao mundo, o homem passou a ter sede de um Deus, de adorar um Deus, de buscar um Deus, de servir a um Deus, de ter um Deus ao lado dele. E daí, irmão, isso tornou-se um grande dilema. O homem passou a sentir a necessidade de buscar Deus. E então muitos começaram a buscar Deus nas imagens de escultura. Outros começaram a buscar a Deus nas muitas religiões e crendices. Outros começaram a buscar a Deus nas inumeráveis superstições, nos templos, nos muros das lamentações, porque tem pessoa que só acha que pode encontrar Deus diante de uma imagem de escultura. Tem pessoa que acha que vai encontrar Deus no templo. Deus está lá no templo, vou lá para o templo para encontrar Deus. Eu vou lá para Jerusalém, lá no muro das lamentações, e vou ficar lá orando, porque lá é um lugar sagrado, lá eu vou encontrar Deus. Outros, ao passo que outros buscam a Deus no dinheiro, buscam a Deus nos bens materiais, nas satisfações do mundo, nas glórias terrenas. Eles acham que vão encontrar Deus ali. Ao passo que há alguns irmãos que chegam ao ponto da ignorância de pensar que eles próprios são Deus. Há muitas pessoas que pensam que eles mesmos são Deus. Mas afinal, irmãos, aonde está Deus? Sim, aonde encontrá-lo?
Jó, no capítulo 23, no versículo 3, ele faz um clamor quando ele está passando por a sua tribulação. E olha que Jó era um homem santo, Jó era um homem reto, temente a Deus, e que Deus amava Jó, e que Deus estava com Jó. Mas em dado momento, no meio do sofrimento, Jó faz um clamor, no versículo 3 do capítulo 23, e pergunta: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. E Jó, mais uma vez, ele replica dizendo no versículo 8 e 9 do mesmo capítulo: eis que se me adianto, ali não está; se torno atrás, não o percebo; se opera à esquerda, não vejo; se encobre à direita, não o percebo. Então observe que Jó está no momento de sofrimento, e ele está clamando e perguntando: aonde Deus está? Se eu soubesse onde Deus está, eu iria lá para me encontrar com Ele. Se eu soubesse onde Deus está, eu vejo Deus operando na direita, mas quando eu olho eu não encontro. Eu vejo Ele operando na esquerda, quando eu olho eu não o vejo. Se eu volto atrás à procura dele, eu não me encontro com Ele. Se eu vou adiante à procura dele, eu também não o percebo. Jó estava clamando. Eu sei que há muitas pessoas aqui esta noite, meus irmãos, que têm um desejo muito profundo de ter um encontro com Deus de verdade. Há muitas pessoas, irmãos, que nos ouvem nesse momento, tanto aqui como em algum lugar do Brasil e do mundo, que tem um desejo muito grande de se encontrar com Deus. E muitas vezes fica aí esse clamor, esse questionamento. Já o apóstolo Paulo, ele disse que Deus está mais perto do que o que nós podemos imaginar. Porém, ele lança por terra toda forma religiosa criada pelo homem para tentar se encontrar com Deus. Você vai ver isso lá em Atos 17, abra lá. Atos capítulo 17. Olha, vejo pessoas na rua, irmãos. Esses dias após a oração aqui da terça-feira, eu quis ficar um pouco mais na presença do Senhor. E ao terminar, eu fui dar uma caminhada aí no meio do canteiro central da avenida. E as muitas diversas igrejas que eu via de um lado do outro. Eu passei igrejas evangélicas, eu vi as pessoas tocando uma zabumbadas doida lá. E os irmãos lá tudo animado. Eu passei em outra igreja lá, ali um tal de um reteté, de um mistério lá, neopentecostal. E lá na frente, meu irmão, logo quando eu ia caminhando, eu vi uma procissão enorme de pessoas católicas carregando velas cobertas com vidros e caminhando ali no meio daquela avenida, cruzando aquela avenida. E eu olhei para aquelas pobres pessoas e disse: meu Deus do céu, ninguém tem pena dessas pessoas, ninguém se compadece para chegar para avisar que elas estão erradas. O apóstolo Paulo disse, irmão, falou que o clamor do homem por Deus, que o homem busca a Deus, que o homem clama por Deus, que o homem tenta se encontrar com Deus, e Deus está mais perto que podemos imaginar. Todavia, o apóstolo Paulo, no seu argumento, ele lança por terra toda forma religiosa que o homem criou para se buscar a Deus. Em Atos 17, verso 24, ele diz assim em diante: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que Paulo está dizendo? Você não vai encontrar Deus no templo construído por mãos de homens. Não vai pensar: eu vou lá para aquele templo, para aquela igreja, porque eu vou encontrar Deus lá. Paulo está dizendo que não. Você não vai encontrar Deus no templo. Deus não habita em templo. Deus não mora no templo. Não é lá que eu vou encontrar Deus. E ele continua discorrendo, dizendo no verso 25: nem tampouco Deus é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. O que Paulo quer dizer aqui agora? Que eu não vou me encontrar com Deus oferecendo sacrifícios a Ele. Eu vou me encontrar com Deus trazendo minha oferta, trazendo o meu dízimo, que esse dízimo, eu sempre falo dízimo, irmão, mas dízimo foi abolido. Eu só coloco a palavra dízimo por causa das religiões que insistem em cobrar dízimo. Eu vou me encontrar com Deus no momento que eu trouxer uma oferenda, no momento que eu trouxer uma oferta, no momento que eu fizer uma campanha, no momento que eu fizer uma corrente, eu vou me encontrar com Deus. Paulo está dizendo que Deus não é servido por mãos de homens. Você não vai encontrar Deus numa campanha, você não vai encontrar Deus numa corrente, você não vai se encontrar com Deus trazendo dízimos ou ofertas ou fazendo sacrifícios. Paulo está dizendo que não. E ele continua dizendo no verso 26: e de um só sangue, ele se refere a Adão, eu creio, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que
buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Verso 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja a semelhança do ouro, da prata ou da pedra esculpida por artifício da imaginação dos homens. O que Paulo está dizendo? Que nós também não podemos encontrar Deus diante de um amuleto distribuído numa igreja evangélica. Eu me encontrei com Deus com a rosa ungida. Deus está lá em casa porque eu estou com a imagem de Maria lá em casa. Eu estou com a imagem do Santo Expedito, São Francisco. Eu estou com um altar lá em casa cheio de santos e Deus está lá em casa. Eu fiz uma campanha, peguei um amuleto ungido da igreja evangélica e Deus está lá em casa. Paulo está dizendo que não, que nós não podemos achar que o Deus, a divindade, o Deus santo, o Deus triuno, o todo-poderoso, que está cheio de glória e poder na sua majestade, não podemos achar que vamos encontrar esse Deus diante de um objeto. Paulo está falando isso. E esse Deus imperceptível, esse Deus que muitos não conseguem encontrar, Paulo está dizendo que Ele está mais perto do que podemos imaginar. Paulo chega a dizer que nós só se movemos por causa da presença dEle. Nós só falamos, só respiramos, só existimos porque esse Deus está próximo de nós. Enfim, meu irmão, a busca incansável do homem por Deus, através das suas muitas fórmulas religiosas, tem sempre resultado em nada. E o homem não tem chegado a lugar nenhum e continua sem encontrar Deus. Se nós realmente queremos saber onde Deus está, se nós realmente queremos nos encontrar com Ele, nós devemos deixar de lado a religiosidade, os princípios religiosos que nós aprendemos, os dogmas religiosos ao qual nós fomos instruídos nas religiões pagãs. Nós queremos de fato nos encontrar com Deus, nós precisamos esquecer as campanhas, precisamos esquecer os rituais, precisamos esquecer os amuletos, ou deixar essa religiosidade achar, eu vou me encontrar com Deus no templo. Como eu vi alguns pastores aí, quando eu gostava de assistir aqueles hereges, eu via pastores, irmão, dormindo a noite inteira no altar, para poder no outro dia estar lá pregando para o povo. Nós vamos dormir no altar e de hora em hora nós vamos orar, como se aquilo significasse alguma coisa. Dormir no altar, dormir na plataforma, como se ali eles pudessem estar encontrando Deus e o povo não. Se nós queremos encontrar Deus de verdade, meu irmão, saber onde Deus está e ter um encontro real com Ele, nós precisamos seguir os princípios estabelecidos pelo próprio Deus na sua palavra. Quer se encontrar com Deus? Amém? Há pessoas aqui que são convertidas, mas ainda sentem dentro de si um vazio, que precisam se encontrar com Deus. Há pessoas aqui que ainda não são convertidas, que são de muitas religiões, que vivem aí mergulhando 7 ondas, entrando dentro do mar, levantando com o pé direito, desembarcando chinela, não abrindo guarda-chuva, ou prostrado diante de uma escultura, achando que vai se encontrar com Deus, continua vazio. Eu quero lhe dizer, meu irmão, esquece de tudo isso, olha para os princípios da palavra de Deus, aí sim você vai ter um encontro glorioso com Ele, aí sim você vai saber onde Deus está. Observe que o próprio Jó disse: se eu soubesse onde Deus estaria, eu ia lá. Poxa vida, eu procuro Deus aqui e acolá e não encontro. Amados, apenas as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela onde Deus está e nos revela como nós podemos encontrá-lo. E eu quero dizer a você, amado irmão que me ouve nesta noite, que está presente aqui, e a você, amado ouvinte, que ouve esta palavra, eu quero dizer a você que nós precisamos esta noite urgentemente, a humanidade, a sociedade precisa ter um encontro com Deus, precisa de fato se encontrar com Deus. Mas para se encontrar com Deus, preciso primeiro saber onde Ele está, e quando descobrir onde Deus está, para buscar no lugar certo, no lugar correto, da forma correta, sabendo onde Deus está, aí então eu poderei buscá-lo e me encontrar com Ele. E a Bíblia nos revela onde Deus está. E o primeiro lugar que a Bíblia diz onde Deus está,
Abra sua Bíblia em Salmo 115, verso 3. Vamos ver onde Deus está. De repente a sua procura, que você procura há tanto tempo, você pode satisfazê-la hoje. É triste em saber, amados irmãos, que infelizmente muitos crentes, muitos evangélicos, ainda tentam buscar Deus através de superstições, ainda tentam buscar a Deus através de dogmas que aprenderam no passado, através de rituais. Sim, mas vamos ver onde a Bíblia diz que Deus está. Primeiro, Salmo 115, verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Onde Deus está, igreja? Primeiro lugar onde a Bíblia diz que Deus está é no céu. E Deus está no céu por quê, irmão? Porque Ele é Deus, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele é Senhor, Ele é autoexistente, Ele é antes de todas as coisas, Ele sempre existiu, Ele não tem princípio de dia, Ele sempre existiu. E Ele está no céu porque o céu é o devido lugar da sua habitação, é o lugar apropriado, o lugar adequado para a habitação de um Deus santo e cheio de glória e majestoso. Lá no céu Ele está rodeado de santos, de anjos, de querubins, de serafins. Ele está sendo adorado 24 horas. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 4, capítulo 5, que Deus é adorado 24 horas. E os seres adoram a Deus, não tem descanso nem de dia nem de noite, adorando o Senhor. Ele está lá, em glória, em poder, em majestade. Mas Deus não está apenas no céu. A Bíblia diz outro lugar onde Deus está, em João capítulo 14, versículo número 23. João 14, 23, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Ele diz: mas Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O segundo lugar onde Deus está é no coração, na vida das pessoas que amam a Ele. É no coração, na vida das pessoas que obedecem a sua palavra. Ele diz, Jesus quando estava se despedindo dos seus apóstolos, Ele disse: eu vou, mas eu voltarei de novo para vocês. E depois Ele disse: se alguém me amar e guardar a minha palavra, eu, e não apenas eu, mas também o meu Pai, nós viremos e faremos nesta pessoa morada. Morada quer dizer habitar, o lugar da habitação, o lugar onde você mora, o lugar onde você reside, o lugar onde você está. Normalmente quando se procura uma pessoa, procura ela onde? Em casa, na casa dela, no lugar da habitação dela. E a Bíblia diz aqui que Deus habita também, literalmente, sim, no coração daqueles que creem. E como é isso, pastor Jardel? 1 João capítulo 4, versículo 13, ele explica como é isso. 1 João 4, 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito Santo. Como é que Deus está habitando em mim? Deus habita no céu, eu sei, mas como é que Ele habita em mim? O texto diz, o texto mostra claramente que Deus está no céu e também literalmente na vida das pessoas que lhe obedecem, através da presença do Espírito Santo. Entenda bem uma coisa essa noite, meu irmão. Você que procurou Deus tanto longe, distante, por meios que a religião criou, Deus estava tão perto. Aonde? Em você. Deus habita em você. Deus está dentro de você. Amém, igreja? Coloca isso no teu coração, com certeza. Meu Deus, Deus habita em mim. Habita. A Bíblia mostra em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado e pousa, é derramado sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da igreja, aliás, que ali está.
E depois Deus passa a conceder o Espírito Santo, a dar o Espírito Santo a todos a quanto Ele tem chamado. Sim. Então, se você é um convertido de verdade, se você é um servo de Deus de verdade, é um eleito, é um escolhido, pode ter a mais absoluta certeza, independente das suas fraquezas, independente das suas falhas, Deus habita dentro de você. Logo, meu irmão, entenda uma coisa: nós temos que esquecer esse sentimento de solidão. Pastor, mas eu me sinto muito só. Pastor, mas eu me sinto abandonado, eu me sinto esquecido. Por quê, meu irmão? Se Deus habita contigo. Pastor, é porque meus amigos me deixaram, meus amigos me abandonaram, os irmãos viraram as costas para mim. Mas Deus não te deixou. Ele diz: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele diz na sua palavra: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você consegue crer no que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus está no céu em glória, com o seu santo Filho Jesus, mas que o Deus Espírito Santo habita dentro de nós. Logo é o próprio Pai, o próprio Filho que está dentro de nós, o próprio Deus habita dentro de mim. Jesus chegou a dizer que isso é tão forte, mas isso é tão forte. Quando Jesus estava dando instrução aos seus discípulos, Ele disse: aquele que recebe quem eu enviar, está recebendo a mim. E por quê? Porque Ele está em nós, Ele habita em nós. Sim. Então já deu para saber onde Deus está? Então quer dizer, eu não preciso de templos para encontrar Deus. Deus está dentro de mim. Eu não preciso de imagens de escultura para poder me encontrar um Deus transcendental, que está tão distante, acima das estrelas, acima do universo. Não, meu irmão, Deus está dentro de mim. Eu não preciso estar diante de um altar religioso, com imagem de escultura, ou fazendo uma campanha, ou pegando. Deus já habita em mim. Aonde você vai, irmão, Deus está lá contigo. Seja dentro do fogo, Deus está lá. Seja dentro das águas, Deus está lá. Seja dirigindo o teu carro, lavando tua louça, seja sentado, andando, caminhando, de pé, no ônibus, seja onde for, no trânsito, na rua, na praça, no colégio, na faculdade, no trabalho, Deus está lá contigo. Seja no hospital internado, seja numa cadeira de rodas, seja no leito, agonizando para morrer, eu te digo, se você serve a Jesus Cristo e tem o selo da promessa, Deus está aí com você. Ele está em nós, não apenas conosco, Ele está em nós. Deus está em nós, eu creio nisso. Pode ter certeza disso. Deus está presente. Quando você for orar que você não conseguir encontrar Deus, tenha certeza, Ele está lá. Ah, pastor, mas é porque eu pequei, eu escorreguei, eu vacilei, Deus me abandonou. Abandonou não, meu irmão. Deus não abandona seus eleitos, seus escolhidos jamais. Deus está conosco sempre. Ele sabe que nós somos homens fracos, homens imperfeitos, homens que vacilam. Mas se eu tenho o selo da promessa do Espírito Santo, Ele está comigo. As minhas falhas, as minhas imperfeições, os meus escorregos, os meus vacilos, não significa que Deus me abandonou por conta disso. Eu não vou me entregar ao pecado, obviamente. Eu não vou me desviar, não vou voltar para o mundo, beber cachaça. Deus está comigo de maneira alguma. Se Deus está comigo, cada vez mais eu vou amar esse Deus e me dedicar mais a Ele. Se Deus está comigo, eu vou cada vez mais me entregar a Ele, me doar a Ele, temer a grandeza e a glória desse Deus, reverenciar Ele com a minha vida, com a minha conduta, com as minhas práticas, porque eu amo e Ele está comigo. Então quando você deitar lá na sua cama hoje à noite para dormir, a esposa dormiu, os meninos dormiram, você está lá acordado, Deus está lá contigo. Sim. Agora, é incrível ver, irmão, como Deus está tão perto do homem e ainda assim o homem não consegue encontrá-lo. E o homem só não encontra Deus? Sim. Embora Deus esteja tão perto, porque o homem tem buscado Deus pelos meios errados. Pastor, então se Deus está dentro de mim, que tem um selo do Espírito Santo,
que sou um servo de Deus, fui comprado, resgatado, me converti, Deus abriu meu entendimento, me revelou a sua glória. Então por que eu não consigo encontrar Deus? Que busca dos meus errados. A humanidade, a sociedade. Pastor, se Deus está aí tão perto mesmo, por que a gente não consegue encontrar Deus? Católicos, porque vocês buscam a Deus nas imagens de escultura. Evangélicos, por que não conseguimos encontrar Deus, pastor, se Ele está tão perto? Porque vocês buscam a Deus através de campanhas, amuletos, sincretismo, misticismo, coisas religiosas, práticas erradas. Vocês nunca vão conseguir encontrar Deus desse jeito, embora Ele esteja tão perto. Mas agora, sabendo onde Deus está, como podemos encontrá-lo? Atos capítulo 10, verso 31. Não preciso os irmãos abrir não, porque agora eu vou recitar muitos versículos. São muitos versículos, eu vou apenas recitando e a igreja vai notando, ouvindo. Primeira coisa, ou primeira ação que eu devo ter para encontrar Deus, sabendo já que Ele está tão perto. Poxa vida, Deus está dentro de mim, eu não sabia disso. Poxa vida, Deus habita em mim, eu não me dei conta disso. E eu procurando Deus tão distante, tão longe. Tem gente que acha que Deus, irmão, é um animal que se caça. É verdade. Um animal que se caça, o cara vai ali, coloca a isca, aí se esconde dentro do mato e fica olhando para ver se o animal vem comer. Aí tem gente que acha que Deus é assim. Vai lá, faz uma campanha, pega um tipo de amuleto e fica esperando para ver se Deus chega. Deus nunca vai chegar desse jeito. Mas primeira ação que eu devo ter para me encontrar com Deus, sabendo que Deus está tão perto, é orando. Orando. É o que, igreja? Deus está em dois lugares. O primeiro lugar que Deus está é onde? E o segundo lugar? Em nós. E já sei onde Ele está. Agora eu quero encontrar com Ele. Porque mesmo Ele estando pastor, não consigo, estou conseguindo encontrar Deus. O que está vendo? Buscando os meus errados. Vai encontrar Deus, o primeiro princípio é orar. Qual o primeiro princípio, igreja? Eu falo dessa maneira, irmãos, para que a igreja possa memorizar. Não é coisa religiosa não, que negócio lá, pega na mão, diz para o teu irmão aí, não sei o que. Deus me livre da hora dessa, meu Jesus amado. Eu quero apenas que você memorize e guarde isso. Pastor, agora o Senhor Deus está, agora eu vou encontrar com Ele. E a primeira coisa que você vai fazer é orar. Em Atos capítulo 10, verso 31, está escrito assim: eis que diante de mim se apresentou um anjo com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Oração ouvida, ou seja, se encontrou com Deus. Ali em Lucas capítulo 1, versículo 13: mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Lá em Isaías capítulo 38, versículo 5, o Senhor diz assim: vai e diz a Ezequias, ou Isaías, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Salomão, eu ouvi a tua oração. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o Senhor diz assim ao seu servo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Todos esses homens, Zacarias, Ananias, Daniel, Ezequias e muitos outros personagens bíblicos, encontraram a Deus usando o primeiro princípio, a oração. Quando a Bíblia diz, quando Deus manda um profeta dizer, sim, ou mesmo um anjo veio dizer para Daniel no caso, Deus ouviu tua oração, isso significa o quê? Que ele encontrou Deus. Ele sabia onde Deus estava. Deus está no céu e também habita em mim pelo Espírito Santo. E eu sei que princípio usar para encontrar Deus. Eu vou orar. Você está fazendo isso? Então meu irmão, lhe digo, se você não está fazendo isso, você nunca vai poder encontrar Deus. Nunca. Sem esse princípio da oração, não tem como você encontrar Deus. Embora Ele esteja tão perto, embora Ele esteja tão próximo, mas sem a oração sincera,
A oração bíblica, a oração genuína, a oração verdadeira, voluntária, espontânea, é impossível o homem encontrar Deus. Não. Para que alguém possa encontrar com Deus, primeiro precisa clamar a Ele. Você não vai encontrar Deus, irmão, fazendo uma rosana, uma Ave Maria. Você não vai encontrar Deus rezando um Pai Nosso, que dogma da Igreja Católica. Você não vai encontrar Deus rezando um Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia. Você não vai encontrar Deus usando o Salmo da Santíssima Proteção, que é dado naquela igreja lá. Você não vai encontrar Deus com esse tipo de oração ensaiada, ou como o irmão falou, estava passando um problema, o pastor mandou ler o Salmo 93, 150 vezes, e eu li para poder me encontrar com Deus. Você não vai encontrar Deus dessa maneira. Se a oração não for espontânea, se a oração não for voluntária, se não for um clamor que vier do fundo do coração, meu irmão, você não vai encontrar Deus. Se encontrar Deus vai ter que ser assim. Isso, eu me refiro a quem? Encontrar Deus. A você que é servo de Deus, a você que serve a Cristo, porque Deus já te encontrou, Deus já te escolheu, Deus já te achou, Deus já te selou com o Espírito Santo. Agora nós precisamos ter um encontro com Ele constantemente, não é verdade? Precisamos estar encontrando com Deus continuamente. Quando você namorava com a sua, que é a esposa hoje, você não se encontrava com ela constantemente? Você não estava lá sempre se encontrando com ela, namorando, aquela coisa toda, tá? Até que hoje vocês moram juntos, e hoje vocês continuam se encontrando. Então, se hoje Deus já me escolheu, se Deus já me chamou, se Deus já me deu o penhor do Espírito Santo, o selo da promessa, eu continuo necessitando me encontrar com Ele. E agora eu vou me disponibilizar a buscar esse encontro através da oração, sabendo que eu não preciso, não é através de clamores. Porque tem crente, quando eu era metido a pentecostal, irmão, tinha irmãos que oravam comigo, tinha um irmão lá que só orava assim, claro, às vezes a gente ora, né, está aqui orando, falando Senhor e tal, Senhor, tá, está aqui orando às vezes assim, dessa maneira, mas esse irmão não, esse irmão ele só orava assim, desse jeito, para lá e para cá, eu disse, irmão, por que você ora desse jeito? Não é porque assim eu acho que eu encontro mais a Deus, assim eu me sinto mais próximo de Deus. Não é isso, irmão. Deus já está dentro de você, você só tem que abrir a boca e falar com Ele. Você só tem que falar, que orar, seja de joelhos, seja em pé, seja sentado, seja deitado, seja dirigindo o carro, lavando a louça, seja caminhando. Você só tem que abrir a boca e falar, ou mesmo sem abrir a boca, falar com o seu coração. Ele está lá ouvindo. Amém? Aí você vai estar se encontrando com Ele. Ah, meu Deus, como é bom se encontrar com Deus. Como muitos já se encontraram com Deus e hoje não se encontra mais. Porque esquecer a prática da oração. Pastor, eu sinto tanta falta de Deus, tanta saudade de Deus. Volte a orar, meu irmão. Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele está no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma. Ele está disposto a ouvir tua oração e a se encontrar com você. Ele só é necessário que você o busque através da oração. Que esses textos sagrados possam impelir você a despertar a sua vida de oração. Que você que tem sede de Deus, tem fome de Deus, entende que precisa, que necessita, que depende desse Deus, possa sair daqui esta noite, sim, e disposto a orar. Uma segunda prática bíblica que nos leva a encontrarmos com Deus é ouvindo, lendo, aprendendo e obedecendo a sua palavra. Sim. Por quê? Porque todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Logo, quando eu pego a Bíblia e me proponho a ler, ou mesmo a ouvir a mensagem, a aprender, a viver, a praticar, obedecer a sua palavra, obviamente que eu também assim, dessa maneira, isso me leva a encontrar com Deus. Lá em Ezequiel capítulo 18, verso 19 diz assim: andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. O que está dizendo? Guardando o meu juízo, guardando os meus estatutos, procedendo segundo a verdade de Deus. Ele está dizendo que isso vai agradá-lo.
que isso vai fazer com que o homem, sim, encontre Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 8 e 9, o Senhor diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Deus está falando para uma igreja que ama ela. Deus está falando que vai envergonhar seus inimigos, ao ponto de levar os seus inimigos se prostrar aos pés daquela igreja, para adorar o Senhor, ajoelhar diante daquela igreja. E tudo isso por quê? Porque aquela igreja guardou a palavra do Senhor, mesmo tendo pouca força. E logo nós vimos que aquela igreja era uma igreja que tinha constantemente, continuamente, um encontro com Deus, através da obediência de guardar a sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, o mesmo versículo que nós lemos no princípio, ele diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo que ele e o Pai estão dispostos a vir habitar na vida de alguém, fazer morada na vida de alguém, e esse alguém é aquele que o ama, e esse amor é manifestado no momento em que alguém aprende e obedece a sua palavra. Ou seja, no momento que eu ouço a palavra, ou leio a palavra, e aprendo a palavra, e obedeço a palavra, Jesus garantiu que nós encontraríamos a Deus. E em João capítulo 8, no versículo de número 51, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Mais uma vez ele está falando do guardar a palavra, porque agrada a Deus. Está falando que o homem que fizer isso terá a vida eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, amado irmão. Deus escolheu um povo para si, no princípio de tudo. Escolheu primeiro Abraão, e deste Abraão Deus fez ali uma descendência, uma nação. E Deus escolheu esse povo, para por meio desse povo, o Senhor Deus se tornar conhecido. E o Senhor Deus fez muitas promessas a este povo chamado Israel. E tudo o que o Senhor queria desse povo, Israel, era que eles guardassem a sua palavra. Sim, Deus havia prometido que estaria com eles, que os honraria, que os abençoaria, que lhes daria vitória contra seus inimigos, que cumpriria as promessas de Deus na vida deles, no momento em que eles guardassem a palavra do Senhor. Sim. E Deus diz a mesma coisa àqueles que querem encontrá-lo. Hoje Deus levantou um novo povo, não mais Israel, mas a igreja. E eu digo, meu irmão, que o povo que vai fazer parte dessa igreja ainda não se completou o número desse povo. Ainda há espaço para muita gente, para bastante gente. E o Senhor diz que qualquer um que quer encontrá-lo. 2 Crônicas 15, verso 2. E saiu ao encontro de Asa, e lhe disse, um profeta disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, e quanto vós estás com ele, se o buscardes, o achareis, se o deixardes, porém, vos deixará. O Senhor faz a proposta ao seu povo. Deus manda um profeta falar com o seu povo. E hoje está aqui diante desta palavra o povo de Deus. E Deus está dizendo aqui as mesmas coisas. Se o buscardes, vos deixará achar. Deus está dizendo para nós, irmão, que Ele quer se deixar achar por nós. Mas para isso é preciso que nós o busquemos. Para isso é preciso que nós nos apliquemos a buscar o Senhor através da oração e da obediência à sua palavra. Sim, o princípio é o mesmo. Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês. Glória a Deus. Mas enquanto vocês estão com Ele, Ele diz: se vocês buscarem a Ele, vocês vão achar. Mas se vocês deixarem a Ele, Ele se afastará de vocês.
Será que Deus ainda está com você, irmão? Você está buscando Ele? Se você está buscando, certamente você vai encontrá-lo. Mas você o deixou, o abandonou, virou as costas para Deus. Volte. Antes de um apelo que eu quero fazer, para concluir, eu quero dizer que não adianta buscar o Senhor da forma que Deus não estabeleceu. Israel tentou várias vezes. O homem tem tentado isso várias vezes em todas as gerações. E todas as tentativas foram e têm sido frustradas. Não adianta continuar aí com essa dureza de coração, com essa firmeza religiosa que você tem. Israel nunca conseguiu buscar Deus, senão da forma como Deus estabeleceu que deveria ser buscado. No antigo Israel, só para você ter ideia, só se buscava a Deus se fosse lá em Jerusalém, ou então em alguma outra cidade, tinha que orar virado para Jerusalém. Ali, se não fosse assim, não tinha como. Deus tinha estabelecido isso. Era uma regra, era uma lei. Se não fosse daquele jeito, não ia se encontrar com Deus nunca. E Deus estabeleceu novas leis, novas regras de buscá-lo, que é através da oração. Agora não mais em Israel, não muda a lamentação, mas tão somente a oração em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer posição física. O próprio Jesus disse em Lucas 6,46, aquele povo que de coração duro, que queria buscar Deus do seu jeito. Não, pastor, mas é porque eu estou acostumado assim. Na minha igreja eu aprendi assim, na minha religião eu aprendi assado. E Jesus disse: então por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Desse jeito você nunca vai ter um encontro com Deus. Infelizmente, por serem desobedientes, muitos ainda vão continuar sem encontrar Deus. Com certeza aqui essa noite tem irmão que ouviu a palavra, entendeu, mas vai continuar buscando errado, achando que Deus está lá longe, sendo que Deus está perto. Ou vai continuar fazendo campanhas, crendo em amuletos, em rezas, em santos, em imagens, em dogmas religiosos, pagãos. E por sua teimosia vão continuar sem encontrar Deus, e vão continuar a se perguntar: aonde está o Deus de Elias? Sim. Amós capítulo 8, versículo 12, ele diz o seguinte: irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, e correrão toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Sim. E pelo contexto que estou pregando aqui essa noite, eu digo: não vão encontrar. Por quê? Porque estão buscando pelos meios e formas e práticas erradas. Quero fazer um apelo à igreja essa noite. E o apelo que eu quero fazer à igreja essa noite está em Lamentações, aliás, está em Salmo 27, verso 8. O salmista disse o seguinte: quando tu dissestes, ó Deus, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. O que o salmista disse, irmão? Você entendeu? O apelo que eu quero fazer à igreja. Deus passou, a pregação inteira foi Deus dizendo aqui: me busca. Vocês me procuram, mas não me encontram, porque me buscam da forma errada, nos meios errados, com religiosidade. Busque com orações voluntárias, espontâneas, bíblicas. Me busque obedecendo a minha palavra, guardando meus preceitos, minha doutrina, e vocês me encontrarão. O salmista diz que no momento em que ele ouviu Deus dizendo: sim, busque o meu rosto, imediatamente no coração ele disse para Deus: o teu rosto eu buscarei, Senhor. Que sejamos como esse salmista essa noite, igreja. Que ouçamos o Espírito de Deus dizer para nós essa noite: o Senhor diz: busque-me, vocês me encontrarão. E que o coração da igreja possa responder: teu rosto, Senhor, nós buscaremos. Em Lamentações capítulo 3, verso 25, o resultado de buscar o Senhor, Jeremias disse: bom é o Senhor para os que eu espero por Ele, para a alma que o busca. No Salmo 9, verso 10,
O salmista diz o seguinte: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Meu Deus, Deus nunca desampara quem o busca. Pode ser o pior pecador, a pior prostituta, o pior depravado, se lá no fundo do poço ele clamar a Deus com sinceridade, por misericórdia, Deus se revelará a ele. Você pode ter cometido o pecado mais hediondo, sendo um crente, sendo um servo de Deus, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o pecado mais depravado, mais pervertido, mas se houver arrependimento e um clamor sincero, Deus vai te ouvir. Porque o salmista disse aqui, irmão, Deus nunca desampara aqueles que o buscam. Eu quero encerrar dizendo, igreja, o Deus de Elias está aqui. E o Deus de Elias, Ele quer sim ter um encontro com você. Abra o coração e busque. E então a pergunta, onde está o Deus de Elias, mudará e se tornará em uma exclamação: